Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao podcast da Área 17. Queremos louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede neste dia de estarmos aqui debatendo, conversando acerca de mais uma lição. E também queremos estender essa gratidão ao nosso pastor presidente, o nosso pastor Ailton José Alves, que aqui na Área 17 tem sido bem representado pelo nosso coordenador, o evangelista Marcelo Teles. Queridos, como nós já estamos comentando em outros episódios, nós estamos estudando sobre os discípulos de Jesus. E hoje a gente chegou em um dos discípulos que eu acho que ninguém conhece, Ninguém Kelvin. conhece, Lucas. Esse discípulo, eu acho que ele é daqueles do grupo de anônimos. Ninguém Será? sabe quem é, né? Nós hoje iremos comentar acerca do discípulo. Eu vou dar uma dica. Há quem diga que é o discípulo amado. Quem é que o senhor acha que é, irmão Kelvin? Rapaz, eu acho que eu tô na dúvida. Nós estaremos hoje falando sobre João, esse discípulo que nós conhecemos muito bem, mas é sempre bom a gente estar buscando mais acerca da palavra do Senhor. E para comentar acerca desse discípulo, está conosco aqui nesse podcast o presbítero Cleiton, vindo ali da área 44. Pai do Senhor, presbítero. Pai do Senhor, irmão Lucas. E também o meu amigo, irmão Ellison, dirigente da campanha de Sítio Viana, aqui na área 17. Pai do Senhor, Ellison. Amém. Prazer estar aqui. Eu não gosto de apresentar ele não, porque ele já é daqui. Ele é um dos apresentadores do podcast. Se apresenta aí, irmão Kelvin. Sim, senhor. Presbítero, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Irmão Ellison. Irmão Lucas. Sim, senhor. O senhor já é da casa, né? Mas Pai do Senhor Jesus também. Amém. Viu? Meus irmãos, é uma satisfação poder estar aqui mais uma vez, né, com os irmãos, e desta vez para aprender sobre mais um discípulo, em especial João. Eu tenho certeza que será de bênçãos para a glória de Deus. Amém. A gente poderia começar essa conversa fazendo aquela pergunta introdutória, né? Nós já aprendemos com as demais lições, nós vimos ali o conceito de discípulo, nós vimos que discípulo é aquele que está aprendendo com alguém e tem alguém como seu mestre, né? E nós vimos que Jesus, ele é mestre dos mestres e ele escolheu alguns para ser seus discípulos. E entre esses que foram ali escolhidos para estar mais próximo dele, Jesus nomeou ali 12. Hoje a gente vai falar de João. E eu queria perguntar ao senhor, presbítero, como é que foi o encontro de Jesus com João, de João com Jesus? Amém. Irmão Lucas, né, a nossa lição, né, que nós acabamos de estudar, ela nessa tarde, onde vai falar sobre esse discípulo, né, amado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, João, aquele discípulo a quem reclinava, né, a cabeça sobre o peito do mestre. Quando nós meditamos aqui na nossa lição, tem sido de bênção, né, para as nossas vidas. Queremos aproveitar também para louvar a Deus, né, pela vida do nosso pastor presidente, Amém. pastor Ailton José Alves, né, um simpósio que Deus está fazendo grandes coisas e irá fazer ao decorrer do fim. João foi um discípulo escolhido por Jesus, né? Tinha o seu ofício, né, de pescador, conforme está escrito aqui em Mateus capítulo 4, versículos de número 21 e 22, né, que o Senhor, ele chamou para ser seu discípulo. Glória a Deus. Então, a gente já consegue compreender. Eu digo assim, a gente consegue compreender porque eu gosto muito de frisar isso, né? Que talvez esse podcast esteja chegando na casa de alguém até novo convertido, né? Verdade. Alguém que não tem esse conhecimento ainda de como é que se deu o ato de chamar algumas pessoas para ser discípulo de Jesus. Então, a gente ouviu aqui do Senhor que Pedro, ele tinha ali a sua profissão, ele tinha ali a sua ocupação, e em algum momento, em uma parte ali do dia, chegou um homem dizendo assim, segue-me. Foi isso que aconteceu, ou foi de uma outra forma? Como é que aconteceu esse encontro? Jesus com esse homem chamado João. João, né? A palavra de Deus, ela vai nos mostrar, né? Vamos abrir aqui nossa Bíblia, em Mateus, capítulo de número 4, né? É sempre bom a gente
meditar, ler a santa e gloriosa palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo de número 21 e o versículo de número 22, que nos diz, não é? E adiantando-se dali, viu Sim. outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu e seu pai, consertando as redes. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, a Bíblia nos mostra que eles seguiram a Jesus. Eles Glória a estavam Deus. trabalhando Isso. no seu ofício ali de pescar. Uma resposta imediata ao chamado de Jesus. Imediata. É isso que chamou a minha atenção, né? Porque eu percebo que eles tinham, no caso do João, ele tinha a sua ocupação secular, digamos assim, né? Ele estava ali pescando. E eu posso estar equivocado, mas naquele período acho que a pesca era uma profissão que estava em alta, né? Isso. Era uma profissão ali do tempo, se fosse para os dias de hoje, era uma profissão Comum, boa, né? E era uma profissão que, assim, trazia uma renda, trazia Isso. um conforto para uma família. Então, eu percebo que esse homem chamado João abdicou disso para seguir a Jesus. Então, como o irmão Ellison falou, a gente já percebe que houve uma entrega de forma imediata Isso. deste homem para seguir a Jesus. Interessante que até aquele momento eles eram pessoas comuns. Isso. Não sabiam eles que ao responder essa resposta de forma positiva entrariam para a história da humanidade. Glória a Verdade. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Veja que o irmão Ellison falou, né? Eram homens comuns, Isso. mas depois daquela resposta, Verdade. mudou totalmente o rumo da vida daqueles homens. Verdade. Veja como uma decisão correta, ela pode mudar totalmente o nosso futuro, né? Verdade. É verdade. Lucas, né? Eles deixaram ali o seu serviço, né? A Isso. Bíblia nos mostra, deixaram também o seu pai e foram seguir a quem? A Jesus. Né? Isso. Glória a Deus. Aquele que segue a Jesus, ele segue, é claro, o caminho certo. É verdade. Jesus chegou até a falar a respeito disso, né? Aquele que ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno, De mim. não é digno de mim. Sim. Né? Jesus é o caminho, é verdade E e ele é a vida. Amém? Glória a Até tem um Deus. fator interessante porque eles não sabiam quem era o Jesus. Até isso. aquele momento, Isso. Jesus era uma pessoa que estava aparecendo no cenário ali. Aí Jesus vai, chama aquelas pessoas, eles não fazem uma pergunta, eles não fazem indagação. O texto diz que no mesmo instante Isso. deixaram tudo e seguiram. Seguir De a Jesus. imediato. Glória E a um Deus. ponto interessante é que todos esses discípulos que a gente vem falando estavam ocupados. Ocupados. Jesus não veio para chamar desocupados, né, presbítero? Isso que o Kelvin falou é Verdade. algo que eu já penso, presbítero, há um período, né? Porque quando eu era mais novo, os irmãos estão vendo que o cabelo já está indo embora, eu tinha isso comigo assim, eita, eu tenho que estar 100% disponível para Jesus. E nós temos que estar mesmo. Só que às vezes eu pensava, eita, eu não vou entrar num curso porque eu vou me ocupar e não vou ter mais tanto tempo para a obra de Deus. Eu não vou fazer uma faculdade porque se eu fizer uma faculdade eu vou estar me privando de estar mais na casa do Senhor. E hoje eu entendo que não é bem assim. Verdade. A ser um discípulo de Jesus e querer seguir a Jesus não nos isenta de buscar uma vida de estudos, Isso. de buscar uma vida, secularmente falando, próspera. Nós podemos sim, agora que esteja atrelado em servir a Jesus. Então, como o Kelvin falou, Verdade. Jesus ele não buscou desocupado. Isso. Ocupados, é. Quando Jesus foi chamar João, João não estava dormindo na rede em Isso. casa. É. Ele estava trabalhando. Tava Então trabalhando. fica aí a sugestão para os jovens que estão nos assistindo. Vá trabalhar. Vá se ocupar, fazer um curso, uma faculdade. E quando você menos esperar, Jesus vai lhe chamar. É verdade. Se Agora, qualificar. né? isso. Se qualificar. Profissionalmente, Isso é muito importante, né? Isso. E se o senhor me permite, presbítero, irmão Lucas e os irmãos que estão nos ouvindo que estão nos assistindo nesse momento, uma coisa interessante é que Deus, ou Jesus, né, Deus na pessoa de Jesus, se utilizou das habilidades que eles possuíam, uma vez que eram pescadores. Aí o que foi que Jesus disse? Olha, vocês vão deixar de ser pescadores Glória a Deus. para ser pescadores de homens. De Né? homens. Então, jovens, adolescentes, irmãos que estão nos ouvindo, tenho certeza que esse seu curso
né, esse seu trabalho Perfeito, de alguma irmão Kevin, forma vai servir perfeito. como um instrumento para que Jesus se Glória a utilize. Deus. Exatamente. Glória a E Deus. Perfeito. E Deus ele pode se utilizar dos nossos dons justamente para isso. Para Isso. pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo, que era Verdade. versado na filosofia de sua época, e Deus usou ele ali para debater com os filósofos atenienses ali na Isso. Europa, Teve hora que Paulo usou até a própria filosofia da época para refutar. para refutar. Verdade. Glória a Deus. Interessante isso, né? Ô presbítero, agora tem algo que chama a minha atenção e talvez chame a atenção também de quem está em casa. Porque a lição diz assim, ó, João, o discípulo amado. Por que tem esse título sobre ele? João, o discípulo amado. De onde é que vem o amado? Por que se deu isso? Amém, irmão Lucas. Era aquele discípulo próximo de Jesus. Não Sim. é que Jesus ele fez acepção. Logicamente que não, né? Mas João, ele estava em momentos ímpares, né, com Jesus. Podemos citar no Monte da Transfiguração, né? Ele estava ali com Jesus quando viu as vestes ali de Jesus resplandecerem, Isso. ficarem branca. No milagre, né, da filha de Jairo, né? João também ali estava presente. Sim. Era aquele discípulo chegado ao mestre, mas como também falei, não é que Jesus ele faz acepção, Sim. né, de pessoa, No mas momento da crucificação também, presbítero, porque Isso. estava aos pés da cruz ali. Isso. Calma, não dê spoiler. Não dê spoiler. Brincando, irmão Elson. mas tá bom, tá bem. Pode continuar? Pode, fica à vontade. Continuando, né? E o que o nosso irmão Elcio falou, né? Ele estava ali ao pé da cruz. Quando Jesus foi crucificado, todos foram embora, mas João estava ali ao pé, olhando para Jesus, né? Isso. Ele não deixou Jesus, Verdade. né? Aquele amor, aquela Então era o entrega, discípulo que não perdia a oportunidade para estar ao lado de Jesus. que não né? perdeu a oportunidade. Interessante isso, né? Eu fiz esse link, né? Porque eu estava pensando acerca de Judas antes de começar esse podcast e até comentei com quem estava aqui que Judas perdeu a oportunidade de se ajoelhar com Jesus. Por que eu digo isso? Porque diz a palavra do Senhor que ele sabia onde Jesus orava, né? Isso. E o que ele fez com essa informação foi entregar Jesus. Jesus. Então ele perdeu a oportunidade de estar ali de joelhos ao lado de Jesus. Eu sei onde Jesus ora, então eu vou para lá me ajoelhar do lado dele. Mas ele não fez assim. Então João era o inverso disso. Quando ele tinha a oportunidade de estar perto de Jesus, ele aproveitava isso, não é isso? Verdade. Glória a Deus. Um ponto interessante também, presbítero Cleiton, irmão Ellison, é que a gente lê sobre João, a gente vê João falando de si mesmo, né? Não sei se ele estava até puxando uma casquinha para o lado dele, né? Onde ele diz, João, discípulo amado, né? A gente percebe também que para mim foi até uma surpresa, permita-me dizer, presbítero, que João aparenta ser alguém calmo, pacífico, mas na prática, será que era assim, desde o início? A gente quando medita na palavra de Deus, né, a gente vai ver que João era aquela pessoa impulsiva, aquela pessoa agitada, né? Certa vez que eles foram ali até a cidade de Samaria e não foram bem recebidos, né, pelos samaritanos, quando João ele voltou para Jesus, ele pediu para que Jesus descesse fogo do céu e matasse ali. Que homem ruim, Os viu? samaritanos, a gente já vê a astúcia, o Isso. pensamento dele, não é? Mas o Senhor é aquele que muda, né? Aquele que transforma as pessoas. O interessante é que a lição vai dizer que ele era considerado o filho do trovão, né? Né? Era o apelido que davam para ele, né? Isso. Filho do trovão. Boanerges. Boanerges. Como é, Welson? Boanerges. Olha para isso. Isso. Filho do trovão. Mas depois ele passou a ser chamado o discípulo do amor. Então a gente vê que houve aqui uma conversão de temperamento. Glória a Deus. Não é isso, né? É como se após Jesus se encontrar com aquele homem, Jesus mudou o temperamento dele. Aí eu vou levantar uma questão aqui agora, presbítero. Jesus muda o temperamento de alguém? Muda, não é? Com certeza, né? Eu posso citar o meu. Sim, senhor. Eu, glória. Jesus, ele muda. A gente, quando lê a palavra de Deus, a gente vai ver diversos textos bíblicos. Eu posso citar Atos capítulo de número 9, né? O apóstolo São Paulo ali que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, aquele homem mau, perverso, assolava as igrejas, mas depois que teve um encontro com Jesus, Isso. Jesus mudou radicalmente Glória a a sua Deus. vida, não é?
Eu quero também aproveitar essa palavra no podcast. Fique à vontade. Para aquele que está nos escutando, né, através das mídias, que Jesus, ele pode, ele faz. Isso. Né? Ele é Glória aquele a que Deus. transforma. A Bíblia diz em Lucas 1,37, porque para Deus não há nada impossível. Aleluia. Ele é fiel e é poderoso para Glória a fazer Deus. e transformar. Glória a Jesus. Presbítero, quando eu ainda falo acerca de João, eu fico assim um pouco impressionado quando eu vou ler os evangelhos, né? Nós temos lá Mateus, Marcos, Lucas e João, não é isso? Os 4 evangelhos. Porém, quando eu vou ler o evangelho que João escreveu, eu percebo uma profundidade, digamos assim, teológica, diferente dos outros 3 evangelhos. Eu vejo João sendo assim mais profundo acerca daquilo do que ele fala de Jesus. Será que tem a ver? Eu estou falando aqui, meus irmãos, é algo que não estou dizendo que é uma verdade. É uma verdade. Está supondo. Estou tá querendo supondo, eu trazer queria esse que o meu pensamento. presbítero falasse, irmão Lucas, é isso mesmo, não é? Será que essa profundidade de João se dá pelo ato de ele ter intimidade com Jesus? Será que essa intimidade gerou essa profundidade para João? Né, a proximidade com Cristo, Isso. né, aquela comunhão, né, ele traz uma qualificação diferente dos assuntos, né, de que os outros evangelhos. A gente pode citar isso também, a história de Lázaro, né, que não tem nos outros evangelhos, e o próprio João, ele ali escreve mais especificamente, né, mais detalhadamente, coisas que os outros evangelhos ali não escreveram. Sim. Né? Isso. Conta disso, próximo Tem- de Jesus. Tem uma palavra, presbítero, que ele usa, que eu digo assim, meu Deus. E esse dia eu estava até meditando nessa expressão, que ele fala assim, Deus amou o mundo de uma tal maneira. Esse tal, e me entendo a expressão, é absurdo. Verdade. Porque a gente não sabe onde inicia esse tal e nem onde ele termina. E ele fala, Deus amou o mundo de uma tal maneira. Esse tal, ele foge da nossa compreensão. Compreensão. Qual o tamanho desse tal? Como é que a gente mensura esse tamanho? E foi esse João que falou isso de Jesus. Verdade. É um amor muito grande, né? Não Sim. dá para explicar. A É Bíblia verdade. diz que Deus amou o mundo, né, de tal maneira, não é, que deu o seu Filho unigênito, Sim. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Cristo é um amor muito grande, não é? É o amor ágape, é um amor que a gente não pode expressar a grandeza desse amor para com Deus através de nós. Isso. Eu gostaria até de que os irmãos comentassem também, o nosso presbítero, o auxiliar irmão o Ellison, quanto a esse assunto. Irmão Lucas, a gente até tinha comentado com o nosso coordenador, né, o evangelista Marcelo Teles. Quando a gente analisa, né, esses discípulos de Cristo Jesus, a gente vê que foram homens comuns. Não é isso, irmão Lucas? Sim. Homens comuns que parece que fizeram questão de mostrar as suas fragilidades também. E isso quebra até, eu até perguntei isso ao nosso coordenador, quebra até a ideia por parte de algumas religiões, né, algumas igrejas, que acreditam que esses homens são dignos de serem adorados, venerados. O que é que os senhores acham sobre esse assunto? É um tema polêmico, né? O irmão Calvacir, ele gosta de puxar esses assuntos polêmicos. Mas é bom a gente refletir sobre isso, né? Foram homens que Jesus escolheu, agora homens falhos. Exatamente. Né? Pecadores, homens agitados, Pedro, aquela pessoa bastante Isso. ignorante, enfim. Agora a adoração, não, a adoração ela só pertence a Deus, não é Isso. verdade? Nenhum homem é digno, é claro, de adoração, a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade. A Bíblia diz que a Ele seja a honra, a glória, Glória a o Deus. louvor e a adoração. Foram homens bem-aventurados, é claro, mas a adoração só a Jesus. Sim. Glória a Senhor. Deus. Então a gente viu, e já comentamos aqui, que esse homem teve um encontro com Jesus, largou ali a sua profissão para seguir ao Mestre. Agora, nessa caminhada de seguir a Jesus, será que esse homem chamado João teve alguma experiência com Cristo? Alguma experiência que a gente possa dizer, eita, foi uma experiência marcante. O senhor pode assim, trazer alguma experiência que João teve com Jesus,
que talvez os outros discípulos não tiveram? O que é que o senhor me diz? Amém. Quando a gente... o senhor falou de experiência. Eu posso Isso. resumir, trazer isso, a passagem do livro de Apocalipse, capítulo 1, né? Para a gente pensar um pouco aqui, né? Segundo alguns estudiosos, João já estava com entre 98 anos de idade, quando a Bíblia nos mostra que ele foi lançado pelo imperador Domiciano na ilha de Patmos. Sim. Né? Uma ilha deserta, lançado naquela ilha ali para padecer. Ali foi uma experiência grande que ele teve ali com Deus. E a Bíblia diz que em Patmos ali, o Senhor apareceu para João. E ele descreve isso no Apocalipse, Sim. né? Viu seus pés reluzentes, Isso. como um latão reluzente, seus cabelos brancos, né? Como a lã, seus olhos como chama de fogo. A Bíblia nos mostra que ele viu seu rosto como um sol. E ele próprio descreve dizendo, e eu quando vi, caí aos seus pés como morto. Meu Uma Deus. experiência terrível. Sem comentários. E ele pôs sobre mim sua mão direita e disse a João, não temas que eu sou o primeiro e o último. Fui vivo e Glória a estou Deus. morto. E tenho a chave da morte e do inferno. Eu acho essa experiência que João teve com Jesus, uma experiência Glória muito a Deus. marcante. Isso. Glória a Deus. Glória a Quando a gente comenta de experiências de João, me vem uma também na minha mente, o ato dele reclinar a cabeça no peito de Jesus. No peito, verdade. Eu sou assim muito pensativo quando eu estou estudando a palavra do Senhor. Aquele homem ali ouviu as batidas do coração do Deus Criador, do Glória a Eterno. Deus. Isso aqui para mim, É, que experiência esse homem teve. Eu queria ter essa experiência. Eu acho que todos nós aqui também certeza. queríamos Isso. ter essa experiência. Então, É verdade. um homem ouviu as batidas do coração do Deus Eterno. Isso até fala muito sobre a intimidade que ele tinha com Isso. Jesus, né? Sim. Até porque não era uma questão de preferência, não é que Jesus preteria os outros apóstolos isso. por João, não, é porque João tinha mais intimidade com Jesus. Então, quando a gente tem mais intimidade com Jesus, a gente escuta mais, a Isso. gente tem É verdade. maiores revelações. Então, a Verdade. questão aqui é de intimidade, não de preferência. Isso. O irmão Elson entrou num ponto aqui que é bem pertinente, né? Porque tem gente que fala assim, eita, Jesus não me fala nada. Jesus não fala comigo. Isso. Aí vamos inverter agora. Quantas vezes você falou com Jesus? Quantas vezes você buscou ao Senhor? Glória a Deus. A isso palavra aí. do Senhor diz assim, né? Clame a mim Isso. e eu responder-te-ei e te anunciar-te-ei coisas. Veja, tem um cronograma aqui, não tem? Verdade. Clame, eu lhe Tem uma respondo. condição, né? Tem uma Tem, condição. tem uma condição. Clame, busque, interceda. Eu acho que isso é um problema da nossa geração, é querer também tudo de forma imediata, né? Verdade. Achar que Jesus tem por obrigação de nos responder na hora que nós falamos. Mas não é assim. Ele faz quando quer, não é isso, presbítero? Verdade. Né? A gente tem que fazer nossa parte, como Sim. o senhor acabou de falar. Né, irmãos? A gente tem que buscar essa intimidade com Deus, não é? Permitir ter essa busca através da oração, né? Da leitura da palavra, do jejum. A gente vê que João era bastante próximo de Jesus, né? E é claro que Jesus quer que eu e você nos aproxime dele. Nós temos que fazer isso, Isso. né? Buscar Sim. através da palavra, através da oração, né? Assim como João, ele fez. É claro que João ali estava com Jesus próximo, né? Vendo, andando, mas nos dias de hoje, né? Nós temos que fazer nossa parte, né? Permitir que Deus, ele seja íntimo. Deus, ele quer ser íntimo de nós. Agora também nós não podemos só esperar por ele. Temos que fazer A nossa a nossa parte. parte. Isso. Glória a Deus. Tem um tópico que chama bastante a minha atenção, que é o segundo tópico da nossa lição. A vida de João, uma inspiração para o nosso viver. Eu gostaria, presbítero e o nosso irmão Elson, que os senhores mostrassem alguns detalhes assim da vida. Já foi falado bastante aqui, mas que frisasse mais alguns detalhes da vida de João, que servem para a gente de inspiração, né? Para as nossas vidas. De que Algo forma? prático, Algo né? prático. Isso. Amém. Não é? O senhor está falando a respeito das experiências, né? Das experiências, coisas que João. inspiram a gente. Assim como João, eu preciso fazer isso para ficar mais próximo de Jesus. Logo na chamada de João, a gente vê que ele deixou tudo, né? Sim. Isso. Abnegação, então, né, E presbítero? nós temos que nos abnegar,
não é? Verdade. De coisas que não glorificam o nome de Deus. Porque se eu quero ter uma experiência, uma vida de comunhão com Cristo, eu tenho que abdicar, né? Eu Sim. tenho que me afastar. Sim. E a gente vê que o primeiro passo de João foi de deixar aí o seu trabalho, o seu pai, sua família, e foi seguir ao Mestre, né? A vida desse apóstolo foi marcada, é claro, por experiências. Aqui a gente falou a respeito daquele momento do Monte da Transfiguração. Sim. Uma experiência que ele teve ali com Jesus, ele viu, né? E nós também precisamos ter experiência com Deus, né? Sim. Deus é fiel para fazer coisas grandes. É verdade. Glória a Né, Deus. irmãos? Às vezes a gente, diante dos problemas da vida, né? Sim. Dificuldade, porta de emprego, e a gente muitas vezes pensa, meu Deus, e como é que vai ser? Mas a gente tem que ter nossa experiência com Sim. Deus. Verdade. Né? Jesus é o Jesus que opera milagres e maravilhas. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô presbítero, algo que eu estava lendo aqui na lição, eu acho interessante comentar também, é que João ele recebeu algumas tarefas que outros discípulos não receberam. Eu achei isso interessante, né? Porque aqui no ponto C vai dizer assim, né? Recebendo missões especiais. E vai dizer que esse João, juntamente com Pedro, foram encarregados de preparar o aposento para a última Páscoa. Veja que coisa interessante. E ainda diz que Jesus atribuiu a ele o encargo de cuidar da sua mãe por ocasião da crucificação. Então, Jesus atribuiu a João algumas tarefas específicas. Com Então, certeza. a gente poderia dizer aqui que tem pessoas que Jesus tem tarefas específicas, sim ou não? Com certeza. E também vale a pena destacar que não é porque você não recebeu uma tarefa específica de Jesus que você não é discípulo. Isso. Porque os outros não receberam essas tarefas, Isso. mas continuaram sendo discípulos. Continuaram sendo. Esses dois receberam tarefas específicas e são discípulos como os demais. O que o senhor poderia comentar acerca disso? É verdade, né? A Bíblia, ela não fala, ela é bem clara que diz que uns foram chamados para Glória a apóstolos, Deus, outros isso para mesmo. doutores, Sim, senhor. outros para evangelistas, pastores, mas não deixa de ser um discípulo, Sim, senhor. não é assim? Eu vou aqui fazer uma comparação, né? O que Deus tem na minha vida, Ele não tem, por exemplo, na vida do nosso irmão Elson, né? Isso. Na vida do nosso irmão Kelvin. na vida Isso. do nosso irmão Lucas. Lucas, né? Isso. Deus tem um trabalho específico na vida de cada um. Isso. Na verdade, de formas diferentes, não é? Mas contudo que, é claro, o nome dele seja glorificado É verdade. na nossa vida. Isso. Agora, eu vou usar uma expressão aqui do nordestino. Eu vou cutucar um pouco mais aqui, tá? A gente tá falando de discípulos, experiências, tarefas específicas. E a gente tem um convidado aqui que é um presbítero da igreja, Amém. que certamente já tem uma caminhada cristã, que certamente como João já teve que abdicar de muitas coisas para seguir ao mestre. E nessa sua caminhada, presbítero, o senhor poderia trazer alguma experiência que o senhor teve com o Senhor? Aquela experiência que é eu e Jesus e eu. Amém. A nossa vida é marcada, né? Por experiências, né? Mas tem aquelas experiências que marcam a nossa vida, né? Tem várias aqui que eu posso citar. mas, Aquela, presbítero. Aquela. Eu posso citar, por exemplo, a do meu casamento. Amém. É uma experiência. E é bem pertinente, um simpósio, bem- tem muitos nós assistindo. É verdade. Está assistindo. Aleluia, vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. E a gente planejou e aquela perspectiva, né, aquela alegria, e quando próximo do casamento ali, eu fiquei desempregado, né? E para quem quer se casar, ficar desempregado é difícil, né? Aquele tempo eu cooperava como auxiliar da igreja ali na congregação do Engenho do Meio, e eu disse, Deus, como é que pode, né? E Deus é aquele que fala conosco. Deus Verdade. usou uma serva dele e disse que minha prata e meu ouro, e que ele abriria portas dentro de portas. Aleluia. Glória a não é? Deus.
E Deus fez Aleluia. mais daquilo que eu pensei. Glória a Deus. Não é verdade? E eu não sei se você que nos escuta aí através da mídia, através do Insta, enfim, está nos vendo e está passando por uma experiência difícil. Mas isso faz parte, né? Que a vida de um discípulo é marcada por experiências. Aleluia. Temos que ter experiências É com verdade. Deus, né? Quem sabe essa experiência esteja sendo difícil para você, mas eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Jesus está no barco e está no controle Aleluia. Amém. de todas as Glória a coisas. Deus. Amém. Louvado Receba seja essa Deus. palavra da parte Glória de a Deus. Deus. Amém. Glória a Deus. Uma vez eu ouvi o pastor Alberic Inácio falando que tem hora que a gente passa por algumas experiências difíceis que é para a gente ajudar alguém mais lá na frente. E foi o que aconteceu com o senhor isso agora. O senhor passou por algo difícil acerca do seu casamento, mas hoje com propriedade o senhor pode dizer que Jesus ajuda Jesus nessa ajuda. situação também. Aleluia. verdade. Glória a Isso Deus. aconteceu, eu fazia a obra de Deus, né? Então, É. acho que enquanto a gente vai fazendo a obra de Deus, no dia a dia, tudo mais, Deus vai Verdade. cuidando dos devidos Isso. detalhes, né? Tanto que Mateus no capítulo 6 é mais buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Verdade. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Glória a Deus. Deus, verdade. Verdade. Presbítero, caminhando para o final aqui dessa rápida conversa, o último ponto que eu queria conversar, nós queríamos conversar com o senhor acerca de João ainda, é que este homem, a gente já deu até um spoiler aqui, logo no início, na metade dessa conversa, que ele recebeu uma revelação da parte de Deus fora do comum. É tanto que o livro de Apocalipse foi escrito por João. Então, o livro de Apocalipse significa isso, né? Livro das revelações. As revelações. Então, este homem recebeu uma revelação da parte de Deus, que hoje a gente lê aquilo que Deus falou àquele homem. Mas veja, a gente lê agora porque foi escrito, Isso. foi patenteado, mas antes era algo que veio do coração de Deus para aquele homem. Que intimidade esse homem tinha com Jesus, que coisa terrível, né? Verdade. A tal ponto de Jesus revelar para ele o futuro. Eu não me lembro bem onde é que está escrito, mas aquele homem, ele viu pássaros de ferro voando, ou foi Isaías que viu isso? Eu Não não me recordo não me agora. recordo, mas esse homem, ele enxergou o futuro. O futuro, Revelações né? de Deus. Esse homem estava, naquela época, recebendo da parte de Deus coisas que iria receber anos e anos e anos depois. Isso. Que coisa Jesus antecipou para ele o futuro. Vale a pena servir a Jesus, né? É verdade. Ele foi fiel ao Senhor e a gente vê que o Senhor revelou-se a ele em Pátimos, né? No Isso. momento de aperto, de dificuldade. Parece que nesses momentos de dificuldade, Jesus se revela de uma forma diferente, É verdade. né? Às vezes, Jesus permite as dificuldades chegar para nos mostrar. E foi isso que aconteceu com João, né? E escreveu ali as coisas que brevemente deve acontecer. Isso. Escreveu cartas às igrejas Isso. ali da Ásia Menor, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é fiel. Inclusive, Jesus disse que João veria a sua volta, e provavelmente é uma referência ao Apocalipse, porque João Isso. ele contempla, né, Isso. através dali de uma visão profética a volta de Jesus. Isso. Não Aleluia. literalmente vivo ainda, mas ele viu. Sim. Sim, Através sim. da Sim. revelação. O senhor falou aí, Ilha de Pátimos, né? Ilha de Pátimos. Essa ilha é terrível, viu? O nome já diz, é uma ilha. Ela fica no meio do mar, né? No meio do mar. Então era um local inacessível. Inacessível. Ninguém podia chegar naquele Chegar local, lá, né? Com certeza. E eu estava observando um certo dia que naquele local nada frutificava. Se plantasse algo naquele lugar, não frutificava. Então era um lugar estéril. Veja, lugar inacessível e estéril. João era para morrer ali sem receber uma visita. É verdade. Mas teve alguém, É, atravessou o Deus. inacessível, glória a Deus. chegou na terra estéril e deu uma revelação para João. Verdade. Veja como Jesus não esquece dos seus, É verdade. independente de onde eles estão. Que Deus terrível nós servimos e vale a pena ser discípulo de Jesus. Glória Vale ou não a Deus. vale, Vale a presbítero? pena, com certeza. Né? Aquele que nos escuta também, eu quero trazer uma palavra, né? Feito Glória nosso a irmão Deus. Lucas falou. Não sei qual tipo de ilha você está enfrentando, o processo. Aleluia. Mas Deus está lhe dando experiência. Amém? Você que está aí no seu quarto, está na sua sala, está vivenciando um momento difícil, não é? E pensa que está tudo
acabado, não está tudo acabado. Jesus, ele chegou e ele está falando nesta tarde. Glória a né? Glória a Deus. Esse início de noite aqui, neste podcast, né? Jesus, ele é cura, ele é libertação, ele é Aleluia. transformação. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Presbítero, caminhando para o fim agora, Kelvin, o senhor poderia fazer aqui como a gente usa na faculdade, um resumão, o que é que a gente poderia dizer para quem está em casa acerca de João, no sentido de faça como João, que você vai ter isso na sua vida. O que foi que João fez aqui? A gente já comentou aqui já até de vários detalhes, mas o que essa pessoa, para a gente encerrar, poderia colocar em prática na sua vida, como João fez, para ser um discípulo de Jesus? Amém. É ser obediente. Glória a Deus. Obediência, honrar a Deus, servir a Deus, deixar Deus aparecer, né, na sua vida. A Bíblia diz que aqueles que me honram, eu, Senhor, eu honrarei. Né? Servir a Jesus não é fácil. Ser discípulo não é fácil. É carregar a cruz de cada dia e seguir o Mestre. Mas vale a pena. Sim. Vale a pena servir a Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmão Kelvin? Presbítero, queremos agradecer, né, isso, irmão Lucas? Amém. Diante da situação aqui, de tudo que foi falado, essa lição que fala de João, ela é uma lição muito espiritual, Com certeza. né? Isso assim como os demais também, mas João parece que por ele ser o discípulo, né, que se apresenta como um amado, ele traz muito essa sensibilidade. Sim. E a gente viu isso, né? Isso. Então, acredito que a melhor forma de se encerrar, irmão Lucas. Sim, é convidando aquele que está ali assistir os próximos. Nós Isso. iremos fazer uma oração para encerrar, Amém. mas também já queremos aqui lançar um convite especial para você para os próximos podcasts, né? A gente tem dito que vai ter muitos e muitos mais. E queremos que você participe de todos eles, Isso. tá certo? Uma coisa, irmão Kelvin, que a gente tá deixando passar muitas vezes deixe uma pergunta nos comentários. É verdade. Deixe lá assim, olha, eu tô com dúvida disso aqui, para que a gente, quem sabe, nos próximos podcasts, a gente possa responder essa dúvida e de alguma forma deixar você sem dúvida nenhuma. Agora, o irmão Ellison, a gente queria que o senhor também deixasse aí uma palavra final, uma consideração aí, deixe um versículo aí da parte do Senhor para quem está em casa também. Amém. Trazendo um panorama geral do que foi falado aqui também, né? Como o presbítero já Sim. disse, acredito Amém. que a vida com Cristo, ela envolve abnegação e também uma tomada de decisão, é necessário. Isso. Uma escolha. E tem aquela escolha inicial, mas tem as escolhas que precisam ser tomadas de forma constante, né? João, a princípio, ali, disse, eu vou com o Senhor, eu vou seguir Jesus. Mas ele precisou tomar decisões na sua caminhada, ao decorrer Glória a até Deus. o seu fim. E a Bíblia diz que, ou melhor, né? Os historiadores dizem que ele morreu já velho. Isso. De todos os apóstolos, ele foi o único que não foi martirizado. Ele morreu de velhice. Feliz. Já estava amortecido, cansadinho e morreu de velhice, né? Até acho que alguém pode pensar, então ele era preferido mesmo. Porque todo mundo morreu. Foi o único que não foi para a espada. Foi a espada, né? Mas, brincadeiras à parte, não é uma lição muito espiritual. Um Verdade. aprendizado enorme, Isso. que nos constrange também a seguir mais a Cristo, sermos mais obedientes e também, acho que a palavra que o presbítero usou, a abnegação. Amém. É verdade. A abnegação é a palavra-chave para mim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Presbítero, para a gente encerrar, só poderia fazer uma oração, Amém. Sim, senhor. agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado, né, de estar aqui Amém. conversando um pouco mais acerca da sua palavra. Amém. Né? Vamos orar também. Quero agradecer a vocês, Amém. Senhor. com Lucas, com Kelvin, com Ellison, né? Pelo privilégio, né, de poder participar aqui desse podcast. Parabenizar vocês. O podcast aqui é uma bênção. Né? Glória a Deus. No Amém. nome de Jesus. Mas vamos orar, né? Isso. Então oremos, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, queremos te agradecer, Jesus, pela oportunidade, pelo privilégio, Deus, de poder estar aqui participando, Senhor, desse momento tão proveitoso, nesse podcast, aonde estamos falando a respeito da Tua Palavra, Senhor. Continua abençoando,
ó Deus, o coordenador desta área, evangelista Marcelo Teles, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, Senhor, juntamente com esta equipe, Senhor, que está envolvida, irmão Lucas, irmão Kelvin, irmão Elison, ó Deus, continua abençoando o teu povo, Jesus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão Kelvin, você tem algum dizer daquele que o senhor fala nos outros podcasts, no finalzinho? Sim, senhor. Queremos... Eu botei o senhor no estreito agora. Rapaz, foi mesmo, irmão. Agora. Mas queremos convidar, né, os irmãos que estão nos acompanhando a sempre chamar, né, convidar alguém querido, um íntimo, um parente, um irmão, enfim, convidar você para nos acompanhar nos próximos episódios. Teremos mais alguns, não é isso? Tem mais uns 300 ainda. Olha que coisa boa. Então, que Deus continue abençoando a sua vida e, por certo, eu tenho certeza que esse diálogo de hoje e os demais serão, né, para a edificação da sua vida. Amém. Deus abençoe.